Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, e mais uma videoaula. Vamos lá? Então, hoje nós vamos estar aí falando sobre as fontes de energia, certo? Então, numa aula anterior, eu falei sobre os recursos naturais. O que são recursos naturais? Tudo aquilo que o homem retira da natureza para suprir e atender às suas necessidades. E os recursos, eles podem ser de três tipos. Os recursos inesgotáveis, certo? Aqueles que nunca se acabam, independente do uso do homem, da quantidade. Os renováveis, podem ser renováveis, como nós vimos os quatro, os animais, os vegetais, o solo e a água, tá certo? Esse aí, se o homem usar de forma consciente, recuperando esses recursos, eles podem ser renováveis. E os não renováveis, tá certo? Que são aqueles justamente uma vez acabado, leva muito tempo para a própria natureza renovar esses recursos, como são os casos dos combustíveis fósseis e outros minerais, tá certo? Ok? Então hoje nós vamos estar especificamente aqui falando das fontes de energias. Então aqui nós vamos conhecer o conceito básico de fontes de energia. Então fontes de energia são quaisquer dispositivos, elementos ou corpos que produzem ou contêm algum tipo de energia que possa ser utilizado de alguma forma. Então são de fundamental importância, em especial na atual sociedade capitalista. Certo? Então nós vamos ter aí, foi com o advento das revoluções industriais, começando aí pela primeira, certo? Juntamente com a intensificação do processo de urbanização. Então a urbanização ela vai acontecer paralela ao desenvolvimento, ao surgimento, à expansão das indústrias, que a utilização das fontes energéticas teve um aumento extraordinário. Então aqui nós vamos ver dois tipos de fontes de energias, certo? As fontes renováveis e as fontes não renováveis, onde a partir de agora nós vamos ver especificamente quais são as renováveis e não renováveis, ok? Então, começando aqui pelas fontes de energia renováveis, então nós temos, são aquelas que não se esgotam com o uso, como o caso da energia eólica, proveniente a partir da força dos ventos, a energia solar, proveniente aí do calor do sol, a hidráulica, a partir aí da força das águas, a geotérmica ou geysers, produzida a partir do calor que vem do interior da Terra, maremotriz, que utiliza justamente as marés, e a biomassa, dentre outras, ok? Então nós vamos ter aqui energia eólica. Então a energia eólica, tá certo? Nós vamos ter aqui a energia eólica, é aquela gerada pelo vento através de grandes turbinas. Então são essas hélices, essas turbinas, que justamente vão circular com a força do vento, e a partir daqui vai dizer essas turbinas e aerogeradores, tá certo? Em formato de cataventos. Então nós podemos ver aqui esses aerogeradores, cujo movimento gera energia elétrica através de um gerador. Então justamente aí ele vai dizer aqui, os aerogeradores são colocados em locais abertos e com boa quantidade de vento, tá certo? Então onde ele justamente possa estar aqui recebendo esse vento, essas hélices vão estar gerando, aqui vai gerar uma energia mecânica, e aqui nesse processo dessa energia mecânica vai gerar justamente uma energia elétrica. Então essa energia produzida a partir da força dos ventos chamamos de energia eólica. Energia solar, então é a energia do sol que pode ser convertida em eletricidade ou em calor. Então a energia do sol, tanto ela pode servir como eletricidade ou também para produzir o calor, como por exemplo nos painéis solares fotovoltaicos, são esses painéis aqui, ó, certo? Chamado de painéis solares fotovoltaicos, aqui fotovoltaicos, ou térmicos para aquecimento do ambiente ou da água. Então nós vamos ter esses painéis, vão captar o calor que pode ser transformado em energia para acender uma lâmpada, ou o exemplo de um chuveiro elétrico para aquecer a água. Então a energia proveniente a partir do calor do sol chamamos de energia solar. Então outra energia considerada aí renovável, tá certo? Outro tipo de energia renovável é a que nós conhecemos por energia hidrelétrica. Então aqui vai dizer a energia hidrelétrica é a energia obtida pela queda da água.
certo? Então, geralmente em áreas de planaltos, aproveitando a queda da água, descida da água, com mais velocidade, com mais força, tá certo? Essa água, como ele diz aqui, da queda d'água de um nível mais alto para um nível mais inferior para a parte mais baixa, provocando o movimento de rodas hidráulicas, certo? Que fica no interior aqui, tá certo? Como vocês podem ver aqui, dentro aqui desses paredões que armazena a água aqui, tá certo? Então aqui dentro vai ter esses equipamentos, vão ter as turbinas, que a água vai passar por dentro dessas turbinas, vai gerar uma energia mecânica e posteriormente essa energia mecânica ela é transformada em energia eólica, ou desculpa, energia elétrica, tá certo? Então aqui dentro nós vamos ter justamente como eu acabei de falar para vocês, as turbinas. Então a energia hidrelétrica é energia justamente energia elétrica, a maior parte da energia consumida no Brasil, nas residências, nas indústrias, tá certo? É justamente proveniente a partir da força da água. Então aqui nós vamos ter a usina geotérmica. Então geo significa terra, térmica, calor, ou seja, calor proveniente do interior do planeta, da Terra, certo? Então a energia geotérmica é uma energia renovável, como nós estamos falando aqui somente das energias renováveis, até certo ponto, né? Pois o fluxo de calor do centro da Terra é muito pequeno comparado com a taxa de extração requerida. Então o uso dela é muito maior do que a quantidade do que é fornecida pela própria natureza e pode levar ao esgotamento do campo geotérmico, tá certo? Então ele está dizendo aqui que embora seja uma energia renovável, mas dependendo da quantidade do uso e dependendo da fonte aqui, da quantidade de calor que é proveniente da Terra, essas fontes aqui especificamente, qualquer uma fonte dessa pode vir a se esgotar. Mas por enquanto tiver aí se obtendo o calor do interior da Terra, estão se produzindo energia, tá certo? Então vocês podem observar justamente aqui áreas do interior da Terra, por onde há esse vazamento aqui, tá certo? Desses vapores, que justamente são chamados de geysers, que fazem justamente desses geysers o aproveitamento aí para a produção de energia. Energia a partir do calor proveniente do interior do planeta Terra, energia geotérmica. Temos aqui outro exemplo também chamado a energia maremotriz. Então, pelo próprio nome, maremotriz vem de maré, ou seja, utilizando justamente aí as marés dos oceanos, tá certo? Para estar justamente produzindo esse tipo de energia. Então, é um modo de geração de energia, de eletricidade através da utilização da energia contida no movimento das massas de água, no caso dos oceanos, nós vamos chamar de marés, tá certo? Então, dois tipos de energia maremotriz podem ser obtidas: a energia cinética, através das correntes formadas pelas marés, e a energia potencial, pela diferença de altura entre as marés alta e baixa. Então nós vamos ver aqui com mais detalhe dois tipos da produção aí de energia. Então nós vamos ter aqui, certo, um conversor de energia ondulatória, um exemplo de uma nova tecnologia de energia renovável que transforma as ondas oceânicas em energia elétrica. Então esse equipamento aqui vai captando as ondas que vem, tá certo? E aqui dentro essas ondas vão passando aqui essa água e justamente vai gerando aqui esses equipamentos, as turbinas que tem aqui dentro, e essa máquina aqui vai transformando justamente essa força, essa energia inicialmente energia mecânica em energia elétrica, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo dessa produção de energia na Baía de Caniorre, tá certo? Na ilha havaiana de Oahu. Na ilha de Oahu, no Havaí, ok? E um outro tipo aqui no Brasil, nós podemos ver aqui o aproveitamento elétrico da energia ondomotriz, através das ondas, tá certo? A outra era através da maré, e aqui vamos ter das ondas motrizes produzidas pelo movimento das ondas do mar. Então, as ondas do mar vão se movimentando aqui por baixo desses braços que ora levanta, ora baixa, e a partir do momento que ele fica subindo e baixando esse braço, tá certo? Aqui vai ficar gerando, vai gerar uma energia, e dessa energia é transformada aqui justamente para estação, aqui a subestação, onde vai justamente estar transformando essa energia, tá certo? E daqui vai estar transportando essa energia para estar distribuindo aqui para outros lugares. No caso aqui é o porto, tá certo? Essa usina fica em Pecém, no estado do Ceará,
onde o próprio porto aqui de Pecém, nós vamos ter aqui o porto, utiliza dessa energia proveniente dessa força aqui, que é o movimento das ondas. Vamos aqui continuar fontes de energias não renováveis. Então vamos estar falando agora especificamente das energias que não se renovam ou levam milhões de anos para vamos dizer assim, se formar novamente, certo? Só que esse tempo é um tempo para o ser humano um tempo muito longo, praticamente um tempo infinito. Então por isso que nós consideramos como não renováveis. Então são aqueles que, uma vez esgotados, exigem milhões de anos para se formarem novamente, certo? Então, a exemplo, nós vamos ter o petróleo, carvão mineral, certo? O gás natural, que são os combustíveis fósseis, além de outros, vamos dizer assim, de outros minérios que nós vamos estar falando dele agora. Então, aqui nós vamos ter o petróleo bruto, gás natural, carvão mineral, tá certo? Aqui é o carvão mineral e aqui o urânio. Então, nós vamos ter aqui, a partir do carvão mineral, nós vamos ter aqui uma fonte de energia. Então, para usinas termoelétricas, tá certo? Então, nas usinas termoelétricas, termoelétricas são usinas que, a partir do calor da queima do carvão, vão produzir energia, certo? Então, calor proveniente da queima desse carvão nessas usinas termoelétricas vai se obter aí energia. E também matéria-prima misturada com o minério de ferro, que é para produzir o aço. Então se pega o carvão mineral, se mistura com o minério de ferro, e a mistura desses dois vai justamente formar o aço, ok? Outra fonte, o petróleo. Então vocês podem observar aqui, produzido aqui, explorado na área continental e aqui na plataforma continental, tá certo? Então aqui nós vamos ter o petróleo, tem o seu consumo vem declinando. Então em 1971, 68% da energia consumida no mundo era energia proveniente do petróleo. Em 2012 esse número já caiu para a metade, 34%, embora ainda continue sendo, como diz aqui, ainda é a fonte mais consumida no planeta, tá certo? É a fonte de energia na atualidade mais utilizada ainda, é o petróleo, mas nós podemos ver que de décadas para cá, de 40, 50 anos para cá, tá certo? Esse consumo vem diminuindo. Então o petróleo, aqui dele nós podemos obter os combustíveis, certo? É utilizado como fonte de energia, como o caso da gasolina, tá certo? A gasolina comum, a gasolina para avião, o querosene, óleos como o caso de óleo diesel. Então o petróleo ele tem essa finalidade, tanto como fonte de energia, como também ele é matéria-prima para inúmeros produtos aí, utilizado em algumas indústrias, como para a produção do plástico, certo? Do asfalto, a borracha sintética, fertilizantes, também podemos falar fertilizante, etc. Entre outros produtos que o petróleo também, além de ser uma fonte de energia, também é utilizado como matéria-prima. Gás natural. Então aqui o gás natural é um combustível fóssil, assim como o carvão mineral e como o petróleo, que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, associado ou não. Então nós podemos ter em área que se encontra petróleo ou não, nós podemos encontrar o gás natural, certo? Então não necessariamente onde tem petróleo tem gás. Pode ser encontrado ou não junto com o petróleo. Assim como o petróleo, ele resulta da degradação da matéria orgânica, por isso que é chamado combustível fóssil, certo? Que surgiu a partir dos fósseis de animais e plantas pré-históricas, certo? Sendo retirado da terra através de perfurações. Então, como vocês puderam observar aqui, certo? Através de perfurações do solo, é que esse gás é extraído lá da parte mais profundas do solo, ok? Do subsolo. Então, aqui o uso do gás natural, tanto nós podemos utilizar no fogão da cozinha, dos restaurantes, dos lares, como também aqui como fonte de energia para veículos, certo? É a utilização do gás natural. Outra fonte de energia não renovável é a energia nuclear, tá certo?
Então aqui nós vamos ter o que é energia nuclear. Então é energia proveniente da fissão do núcleo de alguns elementos, tá certo? De alguns átomos de elementos. Geralmente urânio, vão ter outros, mas o mais utilizado é o urânio, que tem a capacidade de transformar em outros elementos através de reações nucleares, como a fissão. Então, na fissão nuclear, o núcleo do átomo se subdivide em várias partículas. Então, o mesmo átomo, tá certo? Então, o mesmo átomo, ele, a partir que passa dessa fissão, ele sai se dividindo em várias partículas. Esse processo implica numa grande liberação de energia em forma de calor. É uma energia não renovável, porém considerada mais limpa do que a proveniente da queima de combustíveis fósseis, pois não emite gases do efeito estufa. O problema, tá certo? O problema da energia nuclear, tá certo? O problema da energia nuclear não está no seu uso, vamos dizer assim, não é uma energia poluente, é uma energia limpa. O problema está nos resíduos que sobram na produção dessa energia, certo? Esse material que se produz, que se extrai essa energia, como é o exemplo do urânio, quando esse urânio não tem mais a capacidade de produzir energia, esse urânio vai ser descartado. Então, o problema está aí nesse material que é altamente radioativo, tá certo? Então, o problema da energia nuclear é esse. É o risco de uma explosão na hora da produção dessa energia, vazar esse material radioativo, e também esse lixo que vai sendo acumulado após a produção dessa energia, tá certo? O grande problema da energia nuclear é esse. E outra observaçãozinha aqui também, outra coisa interessante com relação ao gás natural, esse gás natural ele não tem cheiro e nem cor. Aí vocês podem perguntar, mas professor, esse gás de cozinha ele fede muito. Esse odor, esse aroma que eles colocam aí no gás é justamente como uma forma de segurança, porque quando houver o vazamento do gás, esse gás, como ele tem essa essência, vamos dizer assim, esse cheiro aí que eles colocam, essa fragrância, esse cheiro, tá certo? Para identificar que está havendo vazamento. Aí por isso que esse cheiro ele tem esse cheiro muito forte, que justamente serve como um alerta para avisar do vazamento, tá certo? Mas ele natural mesmo, ele não tem cheiro, não tem cor, ok? Então, galerinha, ó, aqui nós vamos estar terminando esse conteúdo sobre as fontes de energia. Numa próxima aula nós vamos estar dando continuidade às nossas aulas aí, certo? Falando dos setores da economia, e quero deixar aqui a mensagem para vocês da semana, certo? Só reforçando aqui, sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se de que o estudo é a estrada que levará você onde você deseja chegar, tá certo? Então o caminho é esse, são os estudos, ok? Então espero que tenham gostado da aula aí, que tenha ficado claro para vocês, e até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima. Tchau!